adolescentes. Eu sou a pastora Vanessa e hoje eu vim aqui para estudar com vocês a lição de número 6. A lição de número 6, ela tem o título Meus pais têm religiões diferentes, e agora? O texto bíblico, o texto base, está lá em Mateus capítulo 10, versículo 37. Esse é o texto que está em destaque. Destaque. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Mateus capítulo 10, versículo 37. Então, só daqui agora, nós já vamos fazer um combinado. Que o título já fala sobre diferenças. Só que, em destaque, ele enfatiza uma verdade absoluta, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, independente de tudo que nós possamos divergir, de tudo que nós possamos discordar, essa verdade de amar a Deus sobre todas as coisas é a base de tudo e é uma verdade irrefutável. Essa verdade é absoluta. Podemos pensar diferente, podemos divergir em várias questões, mas nessa questão nós não vamos divergir, não há como divergir. Amar a Deus sobre todas as coisas é a base de tudo. Então, nós vamos lá para a introdução. Eu vou ler apenas o início da introdução, só para que possamos discorrer um pouco. Ela diz assim: por certo e por diversas vezes, você já se viu em situações em que não concorda com a opinião e a escolha de seus pais, e não há nada de errado nisso. Só até aqui. Você pensa diferente de mim, eu penso diferente de você pensa diferente de seus pais, seus pais pensam diferente de você. E não há nada de errado nisso. Nós somos seres pensantes e é claro que nós vamos discordar uma vez ou outra na nossa vida. Não há como ter uma linha de pensamento exatamente igual, padronizar os nossos pensamentos, para que você nunca discorde de mim e eu nunca discorde de você. Nós vivemos em um país livre, onde nós temos liberdade de expressão. E essa é uma questão que vai ser muito abordada hoje nessa lição. Uma dessas grandes diferenças que nós vemos no nosso país é a questão da religiosidade. Nós vivemos em um país onde o Estado é laico. O que significa o Estado ser laico? Significa que o Estado ele não toma partido para religião nenhuma. Ele não vai nem puxar para um lado e nem para o outro. Ele nem vai proibir e nem incentivar. Não vai proibir e nem incentivar. O Estado é laico. Isso que significa. E como nós vivemos em um país onde o Estado é laico, é natural que você perceba que existem muitas religiões. Nós somos cristãos, somos evangélicos, né? Mas existem várias outras religiões que eu não vou citar aqui. E como a Constituição, ela defende esse direito nosso de pensar diferente, de se expressar diferente, isso você vai perceber que muitas casas, ou talvez na sua você viva isso, onde seus pais têm uma religião e você tem outra. Ou talvez a sua mãe tem uma religião e o seu pai tem outra religião e você tem outra religião. Perceba a pluralidade aí nesse aspecto. E isso está completamente amparado na Constituição. Você não pode chegar lá e dizer a minha religião é que é a certa e a de vocês é errado. No nosso país não se deve fazer isso. Agora, como nós cristãos vamos nos comportar diante dessa diversidade, diante dessa diferença de opiniões, de ideias? Primeira coisa que nós vamos estudar hoje aqui é a religião. O que é religião? Esse é o primeiro ponto. Você saberia explicar o que é religião? Podemos entendê-la como um conjunto de práticas e crenças relativas às coisas sagradas que é adotado por um grupo de pessoas. Religião. Gente, religião existem muitas. A religião é uma crença em um determinado poder ou em algo sobrenatural que define alguns padrões e regras a serem seguidos. Então, religiões existem diversas, existem várias, que creem em um determinado poder, em um determinado Deus, e essas religiões, elas também começam a criar regras, determinações a serem seguidas, padrões que devem ser seguidos. Cada religião tem sua crença e tem o seu padrão, tem suas regras, tem a forma que deve ser seguida. Então, isso é religião. Isso é a religiosidade.
dificuldade. Nós vamos seguir aqui, ó. Portanto, podem existir várias religiões no nosso país. Quais os padrões que definem a nossa religião? Agora a gente vai conhecer a nossa. Porque existem várias religiões, mas a nossa religião, qual é a nossa religião? Nós somos cristãos. Nós cremos em um único Deus. A nossa religião, ela é monoteísta. Nós cremos em absolutamente um Deus poderoso para salvar. E esse Deus nos amou tanto, né, que enviou Jesus Cristo para morrer numa cruz e nos salvar. Então, o nosso Deus, ele tem uma manifestação de amor, que é Jesus Cristo. Ele é a manifestação do amor de Deus para nós. E a nossa religião cristã, porque somos seguidores desse amor, nós somos seguidores de Cristo, nós temos a Bíblia como base da nossa fé. E como ela já aqui dentro da palavra do Senhor, dentro da Bíblia, ela já tem o manual de como nós devemos viver, como será a nossa conduta, como nós devemos falar, como nós devemos andar, como nós devemos conviver com as pessoas. Esse aqui é o manual da nossa fé, é a Bíblia, é a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. E cremos em absolutamente um único Deus, que é poderoso para tudo. Esse é o único que nós amamos sobre todas as coisas. Isso nos coloca numa situação, eu não vou dizer de superioridade, mas eu vou dizer que nos coloca numa situação de responsabilidade maior do que todas as outras, porque nós cremos no verdadeiro Deus. Agora, como é que nós vamos nos portar diante de um país com Estado laico, onde todas as religiões são amparadas por lei? Como é que você, adolescente, convivendo dentro dessa sociedade, vai se portar e como é que você vai fazer para divergir, discordar, sem ofender, sem infringir nenhuma lei? Essa é a base da nossa lição de hoje. Nós entendemos o que é religião, porque religião podem existir várias religiões, porque basta crer num poder, basta elaborar suas regras, suas normas que vão seguir, isso é uma religião. Agora você hoje entendeu como é a sua religião, da onde surgiu sua religião. Nós cremos em um único Deus, nós cremos na manifestação do amor de Deus, que é Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, mediador, e nós temos como manual de regra de fé, manual para convivência, nós temos a Bíblia Sagrada. Essa é a nossa religião. Vamos seguir aqui para o tópico 2. As religiões dos meus pais são diferentes. E agora? Como abordar o assunto dentro de casa? Olha aqui. As religiões dos meus pais são diferentes. E agora? Você agora é o evangelista da sua casa. Como é que você vai fazer? Nós temos um versículo que eu quero pegar aqui, separar e ler com vocês, porque nós falamos assim, Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Hoje eu já vou trazer essa curiosidade a vocês de que esse versículo não existe, isso não é um versículo. Isso é uma interpretação de vários textos bíblicos que fizeram com que alguns estudiosos chegassem a essa concordância de que Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Mas isso não é um versículo bíblico. Agora, a Bíblia, ela dá várias referências que nos fazem entender exatamente isso. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, diz assim, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17 e 18, diz assim: porque melhor é, se Deus assim o quiser, que sofrais por fazer o bem do que por fazer o mal. Porque Cristo também uma vez padeceu pelos pecados, o justo pelos injustos, para que nos levasse a Deus, sendo colocado à morte na carne, mas vivificado pelo Espírito. Isso quer dizer que Deus, que Jesus Cristo, ele não resguardou a si mesmo, ele se entregou por esse pecador. Por conta do pecado, do pecador, Jesus se entregou. Então ele ama, sim,
o pecador, mas ele abomina o pecado. Ele se entregou para que o nosso pecado fosse aniquilado. E perceba aqui, olha, porque melhor é, se Deus assim o quiser, que sofrais por fazer o bem do que por fazer o mal. Então, olha que versículo forte. Esse versículo aqui quer dizer que se Deus quiser, é melhor que você sofra por fazer o bem do que sofrer por fazer coisas erradas. As religiões dos meus pais são diferentes e agora? Eu disse para vocês o seguinte, que você é o evangelista da sua casa. Você é o principal representante do amor de Deus dentro da sua casa. Já que os seus pais não conhecem o amor de Deus, eles não conhecem Jesus Cristo, você é o principal representante desse amor. Como é que você vai fazer agora? Olha, como abordar o assunto dentro de casa? O melhor caminho é sendo um exemplo de servo do Senhor. Eis aqui um aspecto da nossa fé que nós muitas vezes não levamos em consideração. Porque falamos muito e vivemos pouco. Falamos muito e praticamos muito pouco. Como seria a forma de ganhar esses pais que não são evangélicos como você? O amor de Deus, ele se manifestou na sua vida. E é lógico, nós temos aquela vontade imensa de chegar dentro de casa e gritar para todo mundo. É a minha fé, eu estou professando a fé no Deus verdadeiro. O que eu estou dizendo é uma verdade absoluta. Vocês estão errados, vocês estão indo pelo caminho errado. Mas como é que você vai fazer isso com seus pais? A quem você deve respeito, a quem você deve amor. Como é que você vai fazer isso? Sem infringir nenhuma lei, sem infringir nenhum mandamento. Gente, ganhar paz não se ganha em gritos. Ganhar a família não se ganha gritando, nós ganhamos vivendo. Diz assim aqui, a nossa lição continua dizendo assim, ó. E por amá-los é que devemos investir em levá-los a conhecer a mensagem do Evangelho. Por amá-los é que devemos insistir em levá-los a conhecer a mensagem do Evangelho. Nós amamos esses pais, você ama seus pais. E esse amor é que deve motivar você a levar os seus pais a conhecer a mensagem do Evangelho. Mas como seria isso? Seria dessa forma que eu apresentei agora há pouco, dizendo que você deve gritar e dizer que a sua religião é certa? Nós devemos prestar muita atenção em como nós vamos fazer isso, gente. Para que não sejamos agressivos, para que não passemos a ideia de que nós somos melhores do que os outros, porque a nossa fé cristã não deve nunca, nunca, jamais cair nessa cilada de se achar melhor do que o outro. Como é que você vai fazer para pregar na sua casa? Vivendo. Como é que você vai fazer para pregar aos seus pais? Sendo, agindo. Você vai conhecer a sua fé, você vai conhecer o amor de Deus e você vai ser a pessoa que vai derramar o amor de Deus na vida dos seus pais. Não é com gritos, não é com brigas, mas é com atitude de amor. Tem uma frase da nossa lição aqui que eu achei extraordinária. Ela diz assim, ó: a palavra nos ensina que Deus é amor e que em Jesus podemos entender facilmente o que é amar. Olha, Deus é amor e Jesus é a forma de amar. Jesus é a manifestação do amor de Deus. Eu achei essa frase bacana porque realmente fica fácil de você compreender como é Deus, qual é o caráter de Deus. Deus é amor e em Jesus nós podemos compreender facilmente o que é amar. A manifestação do amor de Deus é Jesus Cristo. E nós tomamos Ele como exemplo. Passamos aqui para o último tópico da nossa lição. Nós entendemos que vamos divergir, entendemos o porquê existem tantas religiões no nosso país, vivemos em um Estado laico, entendemos o que é o Estado laico, entendemos o que é a nossa religião. Agora nós falamos sobre os pais terem religiões diferentes da nossa
e coloquei aqui o ponto de interrogação. O que nós vamos fazer agora? E o último tópico da nossa lição, ele diz assim, ó, pregando sem palavras. É natural que, conhecendo o amor de Deus, tenhamos o desejo de pregá-lo a todas as pessoas que conhecemos, principalmente aos da nossa família. Que cristão não tem esse desejo de dizer, eu e a minha casa serviremos o Senhor? Porém, o serviço a Deus e a pregação do Evangelho devem ser feitos com com sabedoria e cuidado. Caso contrário, não alcançaremos o objetivo de levarmos o Evangelho. Vejamos algumas orientações encontradas na Bíblia para esse fim. Então, olha, porém o serviço a Deus e a pregação do Evangelho devem ser feitos com sabedoria e cuidado. Gente, nós temos o desejo de dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas para alcançar estas coisas, nós devemos ter cuidado. Não é com gritos, não é com brigas, mas vai ficar o ponto de interrogação. E agora, o que é que eu devo fazer? Eu escrevi uma frase aqui, lendo e estudando a lição, eu escrevi aqui, ó, pregar sem palavras exige que você não apenas conheça os padrões de amor de Jesus, mas que pratique incansavelmente. Pregar sem palavras exige que você não apenas conheça, mas que você pratique incansavelmente, o que torna tudo muito mais difícil. Porque decorar versículos para debater acerca da fé de outras pessoas é fácil. Buscar na Bíblia textos para você refutar o padrão de fé de outras pessoas é fácil, porque você vai encontrar vários. Só que pregar o Evangelho não é tão fácil. Pregar o Evangelho não é fácil. Por quê? Porque não são apenas palavras. E essa é uma questão muito delicada do nosso meio cristão. Porque às vezes você tem essa ideia errônea, né? De que você precisa conhecer as Escrituras para debater com quem não as conhece, com quem prega outras coisas, e aí você usa a Bíblia para debater. Mas essa não é a forma certa de pregar a palavra do Senhor. Não é discutindo, é vivendo, é agindo, é sendo, é se comportando de acordo com a palavra que você tanto estudou. Um versículo decorado na sua cabeça não tem absolutamente nenhum poder se você não praticar as palavras que você decorou. Agora eu vou te dizer uma coisa, você pode não ter um versículo de cor, mas se você praticar o que você entendeu daquele versículo, você vai conseguir êxito na sua pregação. Eu posso não conseguir dizer aqui para você vários versículos de cor e salteado. Eu posso errar em palavras, alguma coisa. Mas se eu li aquele versículo, absorvi aquela verdade, consigo viver e consigo praticar aquele versículo, a minha pregação vai ter êxito. Só que isso é muito difícil. Isso torna a nossa pregação muito mais difícil. Seria fácil se precisássemos só decorar para debater. Mas não, nós precisamos viver. E é incansavelmente. É viver hoje, é viver amanhã, é viver depois. É continuar praticando as obras, praticando o amor de Deus, mesmo depois de ser resistidos, mesmo depois de ouvirmos palavras duras, mesmo depois de sermos chamados de tolos. Continuar incansavelmente. Ora, isso é difícil, isso não é fácil, isso é absolutamente doloroso. Por isso que você tem que ter a palavra de Deus internalizada dentro do seu coração, dentro da sua vida, dentro de todo o seu ser. Se você tem isso dentro de você, essa verdade dentro de você, você vai ter forças para continuar caminhando. Pregar aos pais, pregar para a família é uma missão muito difícil. Sabe por quê? Porque são eles quem nos conhecem. São seus pais quem sabem realmente quem você é. Não é seu pastor, não é o seu líder de adolescentes.
Quem sabe quem você é a sua mãe, é o seu pai, seus irmãos, quem convive com você. E várias vezes o nosso meio cristão, ele cai nessa cilada, eu vou repetir essa palavra de novo, essa cilada mesmo, de achar que conhecimento de textos bíblicos vai ser eficaz na hora de pregar a palavra. Isso é um erro, isso é uma falácia. Quem convive com você sabe como é o seu comportamento durante o dia na sua casa. E olha para você ver que fator agravante. Quem convive com você convive todo dia, todas as horas. Sabe os seus piores defeitos. E ele também presencia quando você dá um determinado horário do culto, vai tomar banho, veste a sua roupinha, calça o seu tênis zero, se arruma, se maqueia, ajeita seus cabelos e vai para a igreja adorar a Deus. Mas se você deixou toda uma bagunça lá na sua casa, que você deixou um monte de palavras, né, que você não pensou e acabou lançando sobre a vida de seus familiares, você vai para a igreja dizendo: eu estou fazendo a minha parte. Eu não estou dizendo que você não deva ir à igreja, você deve ir à igreja. Mas você deve deixar a sua casa também, deixar a harmonia da sua casa muito bem organizada. Essa é a forma de pregar o Evangelho. Essa é a forma de ser a representação do amor de Deus. Quando a nossa família não é cristã, eles não conhecem a Jesus. Então eles vão ver em você a realidade do amor de Deus. É você quem vai representar agora o amor de Deus. Até eles conhecerem a Cristo, até eles conhecerem a manifestação do amor de Deus, você vai ser a primeira pessoa que eles terão contato. Então, sua responsabilidade é grande, ela não é pequena. Ela é difícil, não é fácil. Mas ela é completamente possível. Eu vou repetir a frase: pregar sem palavras exige que você não apenas conheça os padrões de amor de Jesus, mas que pratique incansavelmente, o que torna tudo muito mais difícil. Vamos embora lá? Vamos tentar praticar o que nós aprendemos aqui hoje? Ganhar papai, ganhar mamãe, ganhar tio, ganhar avô. Vou te falar, é um grande feito e é um desafio para nós cristãos, que muitas vezes nos convertemos e acabamos nos afastando da nossa família e deixa a família de lado e a gente não consegue ganhar realmente essa forma de pensar, essa forma de querer pregar o Evangelho é uma coisa que nós devemos refletir, você, todos nós devemos sempre pensar a respeito disso. Temos aqui, eu vou ler aqui, diz assim, vejamos algumas orientações encontradas na Bíblia para esse fim. Qual fim? O fim de pregar a palavra, para que a gente consiga fazer isso, pregar sem palavras. A palavra não pode ser mentirosa. E o outro é: a boca fala do que o coração está cheio. A palavra não pode ser mentirosa. Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil. Mateus capítulo 15, versículo 8 a 9. Nem precisa de eu voltar aqui, né? Nós já falamos sobre isso. Somos um instrumento para outras pessoas conhecerem a Deus. Mas Deus só aceita a nossa adoração e nos usa quando esta for feita em espírito e em verdade. Deus julga a intenção do nosso coração. Aí já entramos. A boca fala do que o coração está cheio. Mateus capítulo 12, versículo 34. As palavras ditas por você refletirão o sentimento do seu coração. Se você diz ter o amor de Deus, como pode usar palavras que não refletem esse amor? Voltamos aí para o nosso comportamento em casa. Como é que você vai ganhar seus parentes se o seu comportamento é péssimo? Se as suas ações denigrem a palavra do Senhor? Se as suas ações não refletem aquilo que a sua boca fala? Ou às vezes, pior ainda, até a sua boca é maldizente. Até a sua forma de falar com seus pais, ela é agressiva. Você não respeita, você responde agressivamente. Como é que você vai representar esse evangelho dentro da sua casa? Volto a dizer, dentro da sua casa, você é o evangelista. Dentro da sua casa, você é o pregador.
o pregador da sua casa. Mas para terminarmos, você pregador da sua casa, você não prega com palavras, você prega com ações, você prega com atitudes. Amém? Guarda isso dentro do seu coração e que o Senhor possa falar mais a vocês, que o Senhor possa trazer discernimento sobre cada uma dessas palavras que eu usei aqui nesta aula e que o Espírito Santo de Deus possa te convencer, te ajudar, te aconselhar cada dia mais a ser um bom filho, a ser um bom representante do amor de Deus na sua casa. Amém? Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima aula. Um beijão, gente. A paz do Senhor.